Convido a Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós estamos, desde o domingo passado, falando sobre o tema anual, o tema que eu proponho à igreja, propus aos ministérios. Eles estão agora se mobilizando para que no próximo ano, período eclesiástico, a partir de 1º de abril, as nossas atividades, nossas realizações enfatizem a realidade do reino de Deus. Domingo passado, compartilhamos nos 2 cultos da manhã uma introdução, uma visão panorâmica de como este reino se processa e qual é a base bíblica para o conhecimento e a compreensão do reino de Deus. A base de toda esta caminhada, toda esta jornada se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20, quando o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Eu disse que eu gosto muito da tradução da Nova Linguagem de hoje para esse texto, que diz, e também a mensagem de Eugene Peterson, que propõe a seguinte tradução: o reino de Deus não consiste em conversa fiada, ou em outro, em lero-lero, uma forma bem mais contemporânea, mas sim em vidas transformadas pelo poder de Deus. Esta é a proposta, esta tese que nós queremos desenvolver ao longo de todo o ano de 2015, vidas transformadas pelo poder que há no reino de Deus. E no domingo passado, nesta visão panorâmica, defendemos a tese de que o reino só é reino porque tem um rei, e o poder deste reino está na pessoa do rei. E eu quero voltar então a um texto que lemos rapidamente na semana passada, para dissecá-lo um pouquinho mais com alguma propriedade, inclusive introduzindo ao momento da ceia do Senhor nesta manhã, em que eu quero compartilhar com você o poder, a grandeza deste rei, desde a sua linhagem, se assim podemos chamar. A maior monarquia que temos hoje, mais conhecida, mais badalada, é a monarquia britânica. O Reino Unido, com a sua rainha, a rainha mãe, tem a sua dinastia, tem seus filhos, tem seus netos, e volta e meia eles entram na mídia, entram nas primeiras páginas dos jornais e tabloides de fofocas, porque uma família real chama a atenção pelas suas características, pela sua pompa, pela sua beleza. E se há algo que uma família real precisa valorizar e defender com todas as forças, é o que nós chamamos de linhagem. O casamento do neto da rainha Elizabeth II foi um grande frisson em todas as redes sociais, em todos os meios de comunicação, porque foi mais um casamento entre o sangue azul e uma plebeia, não é? Ou seja, uma pessoa comum da comunidade, da sociedade, que foi trazida para a linhagem real por meio do amor. O amor que uniu o príncipe e a princesa agora é a realidade que muda a história de uma pessoa. E eu lembro-me quando, há cerca de 4 anos, quando houve o casamento, a sociedade, o mundo parou para assistir aquele casamento, e um dos comentaristas dizia: quantas moças gostariam de estar neste lugar? Quantas pessoas no mundo inteiro veem-se num conto de fadas como este, sendo amadas por um príncipe e trazidas para uma linhagem real. Trazendo para o mundo espiritual, trazendo esta figura que para o britânico é tão presente no seu dia a dia. Na Inglaterra não se fala mal da rainha, na Inglaterra respeita-se a família real, na rainha paga-se impostos para o palácio real, na Inglaterra toda a monarquia está presente no dia a dia, é uma tradição mantida a muito custo num país democrático, mas que ainda vive a realidade monárquica. Para eles, falar sobre reino, falar sobre reinado, falar sobre rei, é algo do dia a dia. Para nós hoje, ainda mais hoje, e que nós estamos a mais de 100 anos de distância do último reinado, nós sabemos que pensar sobre a realidade de um reino e a realidade de um rei e seus súditos é algo que não se aproxima da nossa cultura, do nosso contexto. Eu, particularmente, um dos passeios preferidos que faço sempre que posso é ir a Petrópolis, conhecer o Museu Real do Segundo Reinado, também aqui o Museu do Primeiro Reinado, na nossa área, na orla ali do centro,
da nossa cidade, também o Museu Imperial aqui na Quinta da Boa Vista. Eu particularmente me fascino muito com esta realidade do Império, este tempo da monarquia. De vez em quando surge alguma notícia sobre os herdeiros, né, sobre os descendentes de Dom Pedro II, nosso último imperador, e a gente então se fascina também com a realidade que há netos e bisnetos que de alguma forma ainda sonham em reconstruir uma monarquia no Brasil. Mas o fato é que falar sobre rei e reino para nós hoje, de uma forma muito geral e ampla, está longe da nossa capacidade de enxergar e conceber como isso se torna prático. E nós então, às vezes, falhamos um pouco nesta relação com o nosso Senhor, tendo-o como rei, se nós não sabemos o que é ter um rei aqui na terra. Esta habilidade em lidar com uma monarquia, em lidar como súditos com aquele que é dominador sobre nós e que passa de pai para filho ou de mãe para filhos o cetro do seu reinado. Às vezes nós perdemos de vista a beleza do reino de Deus e a beleza do reinado de Jesus, porque nós não sabemos o que é viver debaixo de uma monarquia. Não estou absolutamente defendendo o sistema monárquico, por favor, não, longe de mim, longe do seu pensamento, achar que eu estou aqui defendendo um retorno à monarquia no Brasil, porque acho que seria desastroso, especialmente no contexto em que vivemos, político atual. Mas o fato é que uma realidade que eu quero defender, a tese que eu quero defender é que o fato de não termos monarquia no Brasil distancia-nos de uma visão, de uma compreensão de como é viver dentro de uma monarquia. O relacionamento com o rei, o relacionamento como súdito com todos os demais súditos, e a realidade de fazer parte de um reino em que tudo é dominado, decidido, mantido pela palavra do rei. Por isso eu gostaria de, nesta manhã, passar os olhos na linhagem real de Jesus, para que nós pudéssemos extrair desta linhagem a maior de todas as lições acerca do rei, o dono deste reino, o que ele é capaz de fazer e realizar em nossa vida. Vamos ler o capítulo 1 de Mateus 1, do verso 1 ao verso 17, e serão vários nomes que serão lidos, mas eu preciso da sua atenção, porque depois eu vou chamar a sua atenção para alguns fatos importantes desta genealogia. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zará. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon. Nazon gerou Salmão, Salmão gerou de Raabe, Boaz. Boaz gerou de Rute, Obed. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou naquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos na época do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Assim, todas as gerações de Abraão até Davi foram 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Nomes. Nomes que aparentemente parecem apenas fazer parte de uma raiz, de uma árvore genealógica, estabelecendo a ligação entre o fruto final, Jesus Cristo, e suas raízes, Abraão. Mateus teve como objetivo e propósito nesta linhagem traçar uma ligação, uma relação direta entre Jesus Cristo com Davi, o grande rei, do qual as profecias dizem ou disseram que viria o Messias, o Cristo do Senhor, Deus,
e ligando ainda a Abraão como sendo o pai de todas as nações. Ou seja, o propósito de Mateus foi sim traçar esta linha que une Jesus Cristo como o rei de todas as nações a partir de Abraão e o Messias, o Cristo de Deus, a partir de Davi, o grande monarca dos israelitas. O jovem, muito curioso, e é muito bom lidar com pessoas curiosas e que não guardam perguntas e não levam-nas para casa, no mesmo domingo à tarde mandou-me uma mensagem dizendo: pastor, estou com uma dúvida. Nós sabemos que Jesus nasceu de Maria e foi um nascimento virginal. Maria não conheceu José, então Jesus é apenas filho de Maria. Como então Mateus coloca como sendo filho de José, se ele não era filho de sangue de José, e o liga então a Davi e a Abraão finalmente? De fato, olhando isoladamente, parece um grande problema histórico e genealógico, porque de fato Jesus não era filho de José em sangue. José adotou-o como filho. Aliás, uma linda história de adoção, uma bela narrativa de um homem que decidiu amar a todo custo, a sofrer o que fosse preciso sofrer, para manter a dignidade da sua mulher, Maria, e depois para amar José como seu próprio filho de sangue. A história de José também é linda de ser analisada e conhecida à luz do Evangelho. Mas de fato parece-nos que há um problema sério aqui. Como então Jesus seria da linhagem de Davi, se ele não é filho de sangue de José? E Mateus assim coloca. Graças a Deus, na sua soberania e no seu conhecimento perfeito de todas as coisas, ele deu a Lucas uma possibilidade de escrever também a genealogia de Jesus sob uma outra perspectiva que nos ajuda a resolver este problema, que na verdade não é problema. Mas a Bíblia sempre tem respostas, a Bíblia tem soluções. Lucas capítulo 3, versos 23 em diante, até o versículo 38. Lucas diz assim, no capítulo 3, versículo 23 em diante: ao começar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos, era como se pensava. Vou ler de novo para dar ênfase à pontuação. Ao começar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos. Era, como se pensava, filho de José, filho de Eli. Aqui nós já temos um problema interessante, uma solução proposta. Lucas, que mesmo se apresenta como tendo sido alguém que pesquisou muito para escrever o seu Evangelho e também o livro de Atos, ele faz esse primeiro registro dizendo assim: Jesus, como se dizia à época, como se pensava, talvez na sua versão está, como era considerado, filho de José. Então Lucas, muito preciso no seu registro. Uma das coisas mais preciosas do Evangelho de Lucas é o cuidado dele com a precisão do relato. Se você observar lá logo no início do capítulo do livro de Lucas, ele diz assim no capítulo 1, versículo 3: pareceu adequado também a mim, excelentíssimo Teófilo, depois de investigar tudo cuidadosamente, desde o começo, escrever-te uma narrativa em ordem. Então, qual foi o cuidado de Lucas? Investigar tudo meticulosamente, cuidadosamente, desde o começo. Então, Lucas sabe o que está escrevendo. E não há nenhuma contradição em relação à genealogia de Mateus e à genealogia de Lucas. E aqui, Lucas registra o nascimento de um rei da seguinte maneira: ele era como se pensava, filho de José, ou como se aceitava, era senso comum que as pessoas aceitavam Jesus como filho de José. Então, entendemos que legalmente, socialmente, ninguém tinha dúvida: Jesus é filho de José. Então, se nós não precisássemos de uma prova de sangue para dizer que Jesus é filho de José, filho de Davi desde a sua linha ascendente, Lucas deixa claro que socialmente não havia questionamento quanto a esta linhagem, porque socialmente ou legalmente as pessoas aceitavam com toda a certeza de que Jesus era filho de José. Mas como nós sabemos que o vínculo sanguíneo é algo essencial para comprovar uma linhagem,
tanto é que a gente tem a figura, a metáfora, né, do sangue azul, daqueles que fazem parte da burguesia monárquica. Por isso, a figura do DNA no sangue é tão importante. Lucas vai nos ajudar a entender isso. Eli, aí vem, como se pensava, filho de José, filho de Eli. Aqui já temos um problema, porque Mateus fala que José era filho de Jacó, e Lucas fala que José era filho de Eli. E agora? É porque na época não existia a preocupação de se determinar com tanta precisão os vínculos familiares. E provavelmente o registro aqui de Lucas deve se referir a Eli como pai de Maria. Então Eli teria sido provavelmente o sogro de Maria. E é esta forma então de Lucas fazer a linhagem de Jesus até Davi da seguinte maneira: Eli de Matate, Matate de Levi, Levi de Melqui, Melqui de Janai, Janai de José, José de Matatias, Matatias de Amós, Amós de Naum, Naum de Esli, Esli de Nagai, Nagai de Maate, Maate de Matatias, Matatias de Semei, Semei de Joseque, Joseque de Jodá, Jodá de Joanã, Joanã de Reza, Reza de Zorobabel, Zorobabel de Salatiel, Salatiel de Neri, Neri de Melqui, Melqui de Adi, Adi de Cozã, Cozã de Eumodã, Eumodã de de Josué, Josué de Eliezer, Eliezer de Jorim, Jorim de Matate, Matate de Levi, Levi de Simeão, Simeão de Judá, Judá de José, José de Jonã, Jonã de Eliaquim, Eliaquim de Meleá, Meleá de Mená, Mená de Matatá, Matatá de Natã, Natã de Davi. Aqui temos então uma outra solução. Percebeu que os nomes são bem diferentes? Aliás, diferentes por si só, né? Uma lista muito engraçada até de ler, parece que eu estou falando outra língua, né? Falando a oração pentecostal de língua estranha, mas eram nomes israelitas. E curiosamente, você percebe que os nomes são diferentes, talvez um ou outro semelhante, mas não por ser a mesma pessoa, provavelmente apenas uma semelhança de nome, pessoas homônimas, porque a trajetória é aceita comumente como sendo linhagens diferentes. E aqui no versículo 31, então, chegamos ao ponto central, porque Mateus diz que de Davi foi Salomão, e Lucas fala que de Davi foi Natã. Ou seja, tanto por José quanto por Maria, Jesus é filho de Davi. Porém, em Davi se dividem em seus vários filhos. José vem de uma linhagem que partiu a partir do rei Salomão, e Jesus vem de uma linhagem que a partir de Davi veio do seu filho Natã. E aqui assim então, a partir de Natã, não houve qualquer interrupção, e o sangue de Maria continha, o que se podia dizer na época, se soubesse o que nós sabemos hoje, o DNA de Davi. Portanto, não há nenhuma contradição, e fica aqui solucionado o problema histórico, a crítica histórica, de que Jesus é sim filho de Davi, não só legal e socialmente por meio de José, mas também filho de Davi de sangue por meio de Maria, da linhagem real. E aí o texto vai continuar dizendo que Davi de Jessé, Jessé de Obed, Obed de Boaz, e agora, curiosamente, a lista se assemelha, se aproxima quase que identicamente à lista de Mateus, para chegar então finalmente a Adão, o que Mateus não faz. Mateus não faz até Adão, Mateus vai até Abraão. Por quê? Porque nós não podemos ler os evangelhos sem nos esquecer do propósito para o qual os evangelistas os escreveram. Mateus claramente escreveu o seu evangelho para mostrar para o judeu, para o israelita, que Jesus era o Messias. E como é que todo judeu se orgulha de ser filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, o grande pai Abraão? Então Mateus parou ali em Abraão, porque o objetivo de Mateus era dizer para todo judeu: Jesus cumpre toda e perfeitamente a Escritura, porque ele é filho de Abraão, nosso irmão de sangue, nosso irmão de origem, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Por que Lucas faz questão de ir até Adão? Porque o propósito de Lucas foi um pouco além de Mateus. Lucas tinha em mente os gentios. Teófilo provavelmente era alguém gentio, pelo próprio nome.
Teófilo é um nome grego. Não sabemos se era exatamente um título ou uma nominação, porque Teófilo pode ser separado na sua morfologia como o amigo de Deus. Então fica uma dúvida, será que Teófilo era realmente o nome desta pessoa ou era um pseudônimo, como você amigo de Deus? Até para dar um caráter genérico e geral ao seu evangelho, ao seu escrito, ao seu testemunho. Mas o que eu quero dizer com isso é que Lucas faz questão de ir até Adão para retratar o fato de que Jesus tem a sua origem também lá naquele homem que caiu, para cumprir aquilo que Paulo diz na sua carta aos Romanos: assim como por um homem veio o pecado, também por um homem veio a redenção. Então Lucas vai até Adão, não é para contradizer Mateus. Lucas vai até Adão, não é para inventar outra história, não é para diminuir o caráter messiânico de Jesus. Claramente, para mim, Lucas está indo até Adão, na sua genealogia, na lista genealógica, para dizer aquilo que Paulo foi dizer quando escreveu os Romanos: ainda que por um homem tenha vindo o pecado, Jesus Cristo restaurou toda a genealogia do seu começo até o fim. E esta é a beleza da genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus. O tempo está muito apertado, mas eu preciso só dizer para você 3 coisas importantes nessa genealogia de Jesus, à luz do Evangelho de Mateus, ainda que Mateus não tenha ido até Adão, o primeiro pecador, o homem da queda, o homem da separação. É maravilhoso perceber que na linha sucessória de pessoas, até chegar ao grande Rei Jesus, há nomes improváveis. Há pessoas que, se nós fôssemos analisá-las, diríamos: essas pessoas não deveriam estar onde estão. Mas o grande Rei muda a nossa história. Encontramos na listagem dos nomes das pessoas que foram alcançadas por Jesus, por exemplo, Tamar. Tamar era uma desgraçada, coitada. Viúva 2 vezes. E Judá, seu sogro, deveria dar o 3º filho. A impressão que eu tenho é que Judá falou assim: não, já morreram 2 com essa mulher. Essa mulher tem mão de pântano. Judá deve ter pensado assim: eu não vou dar o 3º filho. O texto é claro, se você estudar lá o livro de Gênesis, vai perceber que Judá ficou segurando ao máximo que pôde para entregar o seu 3º filho. O que Judá fez? O que Tamar fez? Vestiu-se de prostituta, enganou seu sogro, deitou-se com ele, tomou como garantia o cajado, a capa e um anel, e meio que subornou seu sogro para que assumisse o seu filho, para dar prosseguimento à sua linhagem. Diz o texto que Judá mandou matá-la, quando sentiu-se enganado, mas quando soube que ela estava grávida, falou assim: essa mulher é mais astuta do que eu podia imaginar. E ele então tomou-a como mulher, abençoou-a e deu prosseguimento à linhagem de Tamar. Tamar, uma mulher mentirosa, uma mulher enganadora, uma mulher que tentou com as suas próprias mãos resolver o seu problema, mas foi alcançada pela misericórdia. Depois de Tamar, nós vamos ver a história continuar e vamos chegar a Raabe. Você se lembra de Raabe? A prostituta de Jericó, que mentiu, mas escondeu os 2 espiões de Josué. E quando a cidade de Jericó foi tomada, ela foi preservada. Raabe não deveria estar nesta lista. Era uma prostituta. Depois de Raabe, aparece também aqui Ruth. Antes aparece Batseba. E há algo interessante aqui acerca de Batseba, porque Mateus não fala o nome dela, talvez para dar ênfase ao próprio Urias e a Davi, porque era importante dar o nome de Davi agora. Então ele fala assim: de Davi com aquela que foi a mulher de Urias. E você conhece a história de Batseba? O texto diz que era uma mulher linda, possivelmente muito inteligente, de onde teria Salomão herdado a sua sabedoria. Ela estava banhando-se numa laje nua do seu palácio. Davi olhou-a, desejou-a e deu um jeito de Urias morrer no campo de batalha,
para ele tomá-la como mulher. Depois que Davi gerou um filho no ventre de Batseba, este filho adoeceu. Deus pesou a mão sobre essa escolha, como sempre faz conosco. Este bebê foi natimorto, em pouco tempo ele morreu. E foi quando Natã então repreendeu Davi severamente, e Davi rasgou suas vestes, e provavelmente tem escrito o Salmo 51, o maior salmo do arrependimento. Batseba entra na história do nosso Rei Jesus, para nos fazer entender de uma vez por todas que esta linhagem não é uma linhagem de sangue azul, é uma linhagem de graça e misericórdia. Depois de Batseba, que veio a se tornar então a mulher de Davi, vamos encontrar também alguns reis que não foram muito bem vistos dentro da sua história, como Manassés e Asaías. Ou seja, é uma listagem de homens e mulheres tão imperfeitos quanto eu e você. O que dizer de Ruth? O que dizer de Ruth, que foi a avó de Jessé, ou seja, bisavó de Davi, que era uma moabita. Como moabita, ela era, na época dela, proibida de entrar na Assembleia do povo de Deus, porque os moabitas e os amonitas foram dois povos que foram gerados pelo incesto de Arão, obrigado, Arão e suas filhas. E Deus então castigou e disse: não, é pecado, os seus descendentes não entrarão na Assembleia do meu povo. E surpreendentemente, Ruth, uma moabita, conheceu Boaz, e de Boaz gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. E hoje Ruth configura na linhagem real de Jesus. Diferentemente do que nós podíamos imaginar, Jesus Cristo veio para os pobres. Jesus Cristo veio para os pecadores. E as genealogias se completam perfeitamente, porque Lucas faz questão de dizer isso. Tudo começou em Adão, mas tudo há de terminar em Jesus, o Rei Salvador, o Rei da graça, o Rei da misericórdia, o Rei da salvação. Portanto, o poder deste reino existe e está revelado, porque o Rei, quem governa este reino, muda vidas, muda histórias, transforma corações, traz esperança onde não havia mais nenhuma, enxuga lágrimas dos rostos e torna o humilhado em exaltado, o marginal em alguém centrado, acolhido. A linhagem de Jesus abraçou pessoas impróprias, pessoas indignas, pessoas feridas, e Ele continua fazendo isso até hoje, em mim e em você. Que maravilhoso pensar que se essas pessoas estavam no propósito e no projeto de Deus para trazer o seu Filho ao mundo, o que mais Ele fará hoje, por meio da cruz de Jesus. Um Rei de graça, um Rei de misericórdia, um Rei de redenção, que redimiu Manassés, que redimiu Tamar, que redimiu Ruth e Raabe. Raabe configura hoje na galeria dos homens de fé. A carta aos Hebreus, capítulo 11, vai dizer que Raabe, pela fé, escondeu em sua casa os 2 espiões. Uma mulher lembrada, não mais pela sua vergonha, mas lembrada porque foi restaurada pela fé. É o que Jesus faz conosco também. Por isso, louvado seja sempre o Rei, e bendito seja o reino deste Rei em nossa vida. Se queremos viver o reino de Deus aqui na terra, precisamos lembrar que este Rei não deixou ninguém de fora. Todos acolhidos, todos amados, todos recebidos, principalmente aqueles que o mundo rejeitou, especialmente aqueles de quem o mundo se esqueceu. Obrigado, Senhor, porque fomos lembrados e fomos feitos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor enquanto nos preparamos para celebrar a ceia do Senhor.
Convido os diáconos a se posicionarem comigo, para juntos sentarmos à mesa do Rei. Este Rei é tão misericordioso, que Ele preparou um banquete para nós. Ele preparou a bênção da comunhão, por sermos parte do corpo de Cristo. Bendito seja o Rei Jesus.